É humanamente impossível, como investidor no mercado de ações, analisar minuciosamente todas as dezenas de milhares de empresas listadas. No entanto, é viável reduzir esse número massivo para uma lista mais gerenciável de oportunidades, acima da média, ao observar índices chaves específicos. Assim como um mestre de xadrez experiente, o investidor inteligente busca eliminar desde o início os movimentos medíocres ou até mesmo os tolos. Permita-me compartilhar uma estratégia que tem sido altamente lucrativa. Como identificar ótimas oportunidades de investimento? Você consulta amigos e familiares? Ou talvez considere seguir os investimentos de algum influenciador do YouTube ou usuário do Insta com muitos seguidores? Não concordo com ambas as abordagens. Warren Buffett disse uma vez: você não pode comprar o que é popular e se dar bem. Ao investir em uma empresa no mercado de ações, há diversos aspectos que você deve considerar. Idealmente, a empresa deve ser barata, capaz de gerar retorno significativo aos seus acionistas, financeiramente sólida e em crescimento, ter uma administração experiente e comprometida, e possuir uma vantagem competitiva que mantenha os concorrentes longe. Alguns desses aspectos podem ser avaliados em alguns segundos, enquanto outros podem demandar dias ou até semanas para uma análise completa, dependendo do seu nível. Quando se trata de investir no mercado de ações inicialmente, verificamos as características para uma verificação rápida e descartar as empresas que não atendem a esses critérios. Se você adotar a mesma abordagem, economizará muito tempo e poderá direcionar seus esforços para uma oportunidade acima da média. Afinal, acredito que a maioria de nós desejamos maximizar nosso salário/valor por hora. Na década de 1950, quando Warren Buffett começou sua jornada de investimento, ele passava horas vasculhando pilhas de livros em busca de ideias de investimentos. Estes livros tinham milhares de páginas. Felizmente, você e eu não precisamos mais passar por isso, pois vivemos na era digital. Hoje, múltiplas plataformas de pesquisa de investimento podem auxiliar na busca por um desempenho melhor, e você pode filtrar ações de todo mundo e analisá-las usando dados de alta qualidade, todos reunidos em um só lugar. E se quiser dar um up no seu futuro financeiro, não se esqueça de inscrever-se no canal e nos ajudar a bater a meta dos primeiros 1000 inscritos, e clicar no gostei se o vídeo for útil. Agora vamos dar continuidade. O primeiro passo é a avaliação. Imagine que você é uma Ferrari, novinha e fora. Você quer comprá-la? Essa é uma pergunta complicada. Não há como responder porque ainda não mencionei o preço. Como diz Howard Marks, não há tal coisa como uma ideia boa ou ruim, independentemente do preço. O que ele quer dizer com isso? O valor de uma coisa não está necessariamente ligado ao seu custo. Uma ideia pode ser excelente, mesmo sendo gratuita, enquanto outra pode ser péssima, mesmo sendo cara. Acredito que em nenhum outro lugar, exceto no mercado de ações, as pessoas estão desinformadas sobre quanto estão pagando pelas coisas que estão comprando. Lembre-se do que o lendário investidor Peter Lynch disse: embora seja fácil esquecer às vezes, uma ação não é um bilhete de loteria, é uma parte de uma propriedade de um negócio. Como um investidor inteligente, você sempre deve se perguntar: quanto custa essa parte da propriedade? Para continuar com a nossa analogia com carros, nem sempre é o proprietário da Ferrari quem vence no mercado de ações. Na maioria das vezes, é o indivíduo que adquire um Fiat a um preço baixo. Então, o que faço quando busco excelentes oportunidades no mercado de ações? Primeiro, pergunte-se: quanto? Comece selecionando os países nos quais seu corretor ou seu planejamento permite negociar. Não há necessidade de perder tempo com uma empresa sul-coreana se você não puder comprá-la. Agora vamos para o segundo passo, que é selecionar. Em seguida, exclua setores que consideram estar fora da área de especialização do seu plano. É melhor usar o valor da empresa ou apenas o clássico PE, Índice de Preço-Lucro, para filtrar empresas com base em seu preço. Não queremos pagar demais em comparação com o que receberemos em lucros. Vamos usar essa métrica chamada EV/EBITDA, que é o valor da empresa. É um múltiplo de avaliação popular usado para determinar o valor justo de mercado de uma empresa. Isso significa olhar para o valor total da empresa, incluindo quanto ela vale na bolsa de valores e todas suas dívidas, e depois subtrair o dinheiro que ela tenha guardado. Há pessoas que preferem usar a métrica no qual eu falei, a EV/EBITDA, ao invés do PE, que é o índice de preço e lucro, porque ela mostra melhor como uma empresa está financeiramente.
Costumamos considerar o número 15 como um limite rígido, mas posso ser mais flexível dependendo do caso. Focar no preço é importante. Ao evitar empresas caras, podemos evitar muitos erros. Depois de filtrar as empresas mais caras, ainda temos cerca de 20% das ações para considerar. Empresas baratas é um bom começo, mas podemos buscar ainda mais. Olhando para o retorno sobre os ativos, podemos ver o quão bem uma empresa está se saindo. Por exemplo, se compararmos dois restaurantes, mais um costuma gastar mais para comprar. Isso mostra o valor dos ativos de cada um. Agora me diz, qual restaurante você preferia? Agora temos dois casos, sim. Um André tem um retorno sobre os ativos ou capital de 10%, enquanto o Lucas tem 5%. Como o Charlie Mang disse, no longo prazo é difícil para uma ação obter um retorno muito melhor do que o seu negócio. Se o negócio ganha 6% sobre o capital ao longo de 40 anos e você o mantém por esses 40 anos, você não vai obter muito mais do que um retorno de 6%, mesmo que você tenha comprado com um grande desconto. Embora seja verdade que o desempenho passado não é a garantia dos resultados futuros, isso depende muito do tipo de métrica que você tem, como a métrica ROA, retorno sobre os ativos, é um indicador bastante bom. Digamos que exijamos um ROA de 10%. Isso significa que agora só restam cerca de 1% de todas as empresas listadas, o que é uma coisa incrível para a gestão do seu tempo. Agora vamos para o passo 3, o crescimento. Alguns investidores consideram o crescimento como a variável mais crítica ao avaliar empresas no mercado de ações. Se alguém pudesse prever o futuro, seria essa variável mais levada em consideração. O problema é que os números de crescimento histórico não são realmente confiáveis para o futuro. Até 2025, dependendo do seu nível de otimismo, você poderia ter projetado algo como um crescimento de 20% no futuro de uma empresa que você estava desejando. No entanto, de repente o crescimento parou, e os acionistas compraram os múltiplos preços elevados de 2020 e 2021, enfrentaram retornos lentos desde então. Este é um bom exemplo de uma empresa. Embora esteja apenas citando um exemplo, é verdade que todas as empresas eventualmente enfrentam dores de crescimento. Para o crescimento, também é verdade que o desempenho passado não é a garantia para o futuro, e o crescimento do lucro histórico é ainda menos confiável para o futuro do que o crescimento da receita histórica é. Comparado a isso, a forte relação que vimos para o ROA anteriormente parecemos menos sólida. Dito isso, tem uma preferência um pouco maior para as empresas que têm crescido historicamente em comparação com aquelas que não têm. Então, vamos pelo menos excluir empresas em declínio do nosso plano. Agora vamos para o passo 4, que é o passo da confiabilidade. Em questão de minutos, conseguimos reduzir dezenas de milhares de alternativas para uma lista curta de cerca de algumas centenas que serão melhores que a média. Se desejar encurtar ainda mais essa lista, basta aumentar os limites para as 3 variáveis que discutimos. Você provavelmente percebeu que grande parte dos critérios que usamos são baseados em ganhos, então o próximo passo é verificar se eles não foram apenas um golpe de sorte, um sucesso ocasional no mundo dos investimentos. Coloque as empresas de acordo com as métricas mais críticas, que é o preço, e depois analise individualmente, começando do topo. Aqui encontramos uma empresa XY. Vamos supor que ao analisarmos ela, verificamos suas finanças. Podemos ver claramente que o EBIT, também chamado de lucro operacional, não aparece muito confiável nos últimos 12 meses. Parece que poderia muito bem ser um caso isolado em comparação com os anos anteriores, e provavelmente não é algo que devemos esperar que a empresa possa repetir nos próximos anos. Portanto, vamos destacar até seguir para a segunda empresa da lista. Se continuarmos excluindo empresas como essa, logo chegaremos a uma empresa que tenha todos os requisitos necessários. Agora vamos para o passo 5, que é a investigação profunda. Dependendo do seu nível de ambição, há mais aspectos para avaliar a partir daqui. Você pode procurar e acessar praticamente as divulgações públicas das empresas. Há transições de apresentação ao vivo e até mesmo uma lista de propriedade interna e transações recentes relatadas por jornalistas e páginas. Há plataformas que podem auxiliar investidores sérios e identificar oportunidades sem depender de mais ninguém. Agora você não estará mais seguindo o fluxo, estará conduzindo sua própria pesquisa e com isso, é muito menos provável que se torne apenas mais uma ovelha no rebanho.
Já se perguntou por que os gestores de fundo têm dificuldades em superar o S&P 500? Porque eles são nada mais que ovelhas, e ovelhas são abatidas. Contrarianismo é uma característica marcante de um grande investidor. Para ganhar pontos extras, você pode adaptar seu filtro para refletir suas próprias crenças de investimentos. Por exemplo, você deve considerar um EV/EBITDA de 15 um critério muito rígido. Então eu te convidaria a lembrar que quanto maior esse múltiplo, maior a pressão sobre o desempenho futuro de suas empresas. No entanto, se você discordar de mim sobre isso, tudo bem. Você pode aumentar o seu EV/EBITDA em 50% ou algo assim. E ser mais rigoroso com o ROA e o crescimento da receita. Ou talvez você queira ainda ser mais cauteloso com empresas com balanços fracos. Então adicione um critério adicional. Talvez uma taxa de endividamento ou uma taxa de ativos circulantes. Seguir essas dicas o colocará no caminho para atingir seus objetivos financeiros. Então foque na sua jornada e desentrelace o futuro que você deseja. Se você gostou, nos ajude a bater a meta dos primeiros 1000 inscritos e até breve.